Será que existem bitcoins falsos circulando por aí? Um cartão, por favor. Pois é, sim, eles existem. Como tudo que é valioso e demandado, sempre tem gente tentando copiar e vender o fake mais baratinho aí pra enganar o trouxa. Eu vou vender bosta em lata, você compraria? E é assim com bolsa, com sapato, com relógio, com ouro e até com Bitcoin. Nesse vídeo eu vou falar sobre cada tipo de Bitcoin fake e como você pode se proteger para não cair em papinho de é a mesma coisa que Bitcoin, só que na verdade não é. Você precisa estar ciente de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo para navegar com segurança e não ser enganado por aí. Escassez é a principal propriedade do Bitcoin e se ela for violada, uma parte fundamental do Bitcoin também será a previsibilidade de se manter como um dinheiro sólido. Por isso que a descentralização e a imutabilidade do Bitcoin são tão importantes, para evitar que as propriedades únicas dele sejam degradadas. O problema é que tentam se aproveitar aí da demanda que existe para tentar desviar um pouco dela para si. Assim, o Bitcoin verdadeiro acaba sendo monetizado mais lentamente e as pessoas demoram ainda mais para entender as diferenças entre Bitcoin e o resto. O primeiro tipo de Bitcoin falso são as cópias. Quem quer empurrar essas cópias para você vai te dizer: é a mesma coisa que Bitcoin, só que o código foi adaptado para ter mais velocidade e escalabilidade. Desde a guerra de blocos de 2017, milhares de forks do Bitcoin foram criados. São protocolos que se ramificaram do código Bitcoin original, criando outra moeda e protocolo totalmente diferente do Bitcoin verdadeiro. Mas eles se autodenominam como se fosse o Bitcoin de verdade. Inclusive, um dos maiores erros dos céticos é dizer que Bitcoin não é escasso porque existem milhares de criptos semelhantes. E isso não é verdade. Porque esses tokens nunca vão ter as mesmas propriedades que o Bitcoin e qualquer pessoa que rode um nó de Bitcoin não vai aceitar essa falsificação como verdadeira. O problema é que se forks falsos são vistos como iguais ao Bitcoin original pelos novatos do mercado, isso acaba drenando liquidez do Bitcoin original e a pessoa também acaba comprando algo com propriedades inferiores, podendo inclusive tomar um tufo por isso. Isso é o que vem acontecendo com todos os forks do Bitcoin, como Bitcoin Cash, Bitcoin SV e Bitcoin POS, que colapsaram de valor em relação ao Bitcoin original. O outro tipo de Bitcoin falso são os Wrapped Bitcoin, ou Bitcoin embrulhados. Quem quer empurrar esses tokens para você vai dizer: é a mesma coisa que Bitcoin, só que em outra blockchain mais rápida e barata. Esses tokens de Bitcoin embrulhados representam o preço do Bitcoin, mas são emitidos por outras blockchains que não são a blockchain original Bitcoin. O problema desse tipo de token é que muitas vezes nem o preço está atrelado ao Bitcoin, podem até perder a paridade caso a blockchain subjacente ou a forma como os tokens estão lastreados são afetadas, como aconteceu com o SOBTC. E pior, a grande maioria desses tokens embrulhados mantém o Bitcoin de verdade, que dá lastro ao token, em empresas custodiantes. Nesses casos, não importa se você armazena um token de Bitcoin embrulhado na sua wallet ou em autocustódia, você de qualquer forma está exposto ao risco de contraparte desse intermediário. Como, por exemplo, vários tokens embrulhados em Solana foram lastreados e mantidos por um custodiante que se mostrou insolvente, a FTX. Então, se plataformas DeFi se apoiam em tokens que dependem de intermediários centralizados, de descentralizado não tem nada. São os mesmos CeFis de sempre. Além disso, as características fundamentais são da blockchain subjacente e não do Bitcoin original. De Bitcoin, eles também não têm nada. Muitas pessoas já foram, inclusive, enganadas com essas cópias mal feitas, forks, Frankensteins e Wrapped Bitcoin, que são, na verdade, formas dos criadores desses outros protocolos de shitcoin tentarem desviar a liquidez que iria para o Bitcoin de verdade para o seu protocolo fake descentralizado. Outro tipo de Bitcoin falso são os Bitcoins de papel, ou como os gringos falam, um IOU. Quem quer empurrar esses Bitcoins falsos para você vai dizer: é a mesma coisa que Bitcoin, mas com garantia e segurança de instituições financeiras. Balela, eles reproduzem a forma como o sistema financeiro já opera, só que voltado para o Bitcoin. A ironia é que foi justamente isso o que Satoshi tentou mudar quando criou o Bitcoin. Nessa categoria se enquadram os fundos, ETFs e qualquer contrato financeiro tradicional que diga que vale equivalente a uma quantidade X de Bitcoin. Bancos e instituições fazem isso há anos com diversos ativos. O problema desse tipo de negociação de Bitcoin no papel e não em blockchain é que a grande maioria dos usuários ficam de novo amarrados no sistema financeiro centralizado. Não muda em nada do que Bitcoin nasceu para mudar. Você não consegue sacar para sua própria wallet os BTCs que estão nesses fundos. Então esse tipo de contrato é uma dívida, é uma promessa que aquele papel vai acompanhar o preço do Bitcoin. E assim como os Wrapped Bitcoins, os Bitcoins embrulhados, eles podem sim acompanhar o preço, mas perde totalmente outras propriedades únicas que o Bitcoin trouxe. Não tem como verificar de forma independente aqueles BTC, não tem como fazer a própria custódia e é um tipo de barreira de entrada. Nem mesmo é possível para o proprietário desse contrato verificar de forma independente se existe de verdade a quantidade correspondente de Bitcoin na reserva desse fundo. O mesmo serve para Bitcoin nas exchanges. Enquanto você tiver Bitcoin em exchanges, não passa de uma promessa, um IOU, de que você vai pedir para sacar e a exchange vai te enviar a quantidade de Bitcoin que você tem na sua conta. Mas muitas vezes, exchanges funcionam como bancos, com reservas fracionárias, ou seja,
não têm a quantidade de Bitcoin que dizem ter. E é só um número num site, um número numa plataforma aleatória. Você não consegue verificar por conta própria o balanço total da exchange. E isso fica mais crítico justamente em momentos de crise. Recentemente, as exchanges começaram a fornecer prova de reservas para tranquilizar clientes e tentar comprovar que eles têm de verdade o que eles dizem ter nos seus caixas, né? Mas a prova de reservas não garante nada. Esses relatórios ainda assim podem estar ocultando backdoors, operações arriscadas, dívidas que numa situação de crise varreria o saldo da exchange num piscar de olhos, como aconteceu com a FTX, onde a Alameda sugou toda a grana da FTX via backdoors enquanto ela foi à falência. Esses subterfúgios, as provas de reserva não mostram. Então, exchanges e instituições financeiras também podem relatar que tem mais Bitcoin do que eles realmente têm. E a gente está de novo recriando o sistema fiat dos bancos. Afinal, é daí que vem a grande parte aí da inflação da oferta monetária. Não só pelo Banco Central imprimindo diretamente, mas também permitindo que bancos emprestem muito mais dinheiro do que eles têm nos seus caixas. Isso aumenta a oferta monetária via crédito. Então, embora nenhum banco central possa manipular o Bitcoin e a sua escassez, os bancos e exchanges podem sim manipular a quantidade de Bitcoin de papel que existe. Isso não existe só no Bitcoin. Várias bolhas foram causadas justamente por bancos criando muito mais contratos de ativos do que eles têm na sua própria custódia. É o que a gente viu na crise de 2008. Observa como sempre que bancos se envolvem com algo, eles exploram até criar distorções no mercado. Depois pagam multas e fica tudo normal, tudo como era antes. Por isso que não deixar Bitcoin com intermediário nenhum é a forma mais segura de guardar Bitcoin e também evitar que esse tipo de distorção aconteça em escala cada vez maior. Então esse tipo de manipulação não afeta o Bitcoin ou as suas propriedades, mas afeta sim as pessoas que usam esses mecanismos. Outro tipo de contrato que pode vender Bitcoin falso são os contratos de derivativos, futuros e opções. E assim como bancos manipulam a oferta de dinheiro, contratos também podem manipular a disponibilidade do ativo alvo daquele contrato. Não só com Bitcoin, isso tem acontecido ao longo de toda a história, como com o ouro em 2019. A Merrill Lynch, por exemplo, foi multada em 25 milhões por manipular contratos futuros de ouro e prata na COMEX entre 2008 e 2014. Isso foi feito milhares de vezes de acordo com a CFTC, uma entidade americana que regula tudo isso, por spoofing, ou seja, colocando e cancelando ordens antes de elas serem executadas, criando uma oferta e demanda artificiais. Isso causa uma descoberta de preços totalmente falsa, uma manipulação de preços. Na verdade, isso acontece há anos, e se você der um Google em manipulação do preço do ouro, você vai ver milhares de eventos exatamente como esse. Agora me diz, o que garante que isso não seja feito com Bitcoin? A culpa não é do ouro e muito menos do Bitcoin, mas dessas instituições que manipulam contratos em benefício próprio. Hoje existe cerca de 10 bilhões de dólares em futuros sendo negociados em exchanges. Na CME tem 1,5 bilhões de dólares em contratos futuros também. Na Deribit, cerca de 5 bilhões em opções. Esses contratos ainda representam menos de 10% do tamanho do valor de mercado do Bitcoin. Ainda não foram descobertas manipulações grandes nesses contratos, como aconteceu com o ouro, mas não quer dizer que não possa acontecer. Critical thinking. E por último, eu quero falar de um FUD, uma mentira que muito shitcoiner espalha por aí. Lies. Dizem que Bitcoin na rede Lightning não é Bitcoin, que Lightning tem Bitcoin falsa, e isso não é verdade. Lightning é construída totalmente através de scripts de Bitcoin, os smart contracts da rede BTC, e todo o Bitcoin que existe em Lightning está num canal de pagamento que se conecta diretamente à blockchain Bitcoin. É um protocolo totalmente apoiado no código, na criptografia, e cada satoshi em Lightning existe 1 para 1 com a blockchain. Não tem como criar reserva fracionária em Lightning. As pessoas confundem isso com o argumento que essa camada 2 do Bitcoin não é indicada para HODL, porque é uma rede jovem que está sendo testada e a blockchain principal do Bitcoin tem a segurança ideal para HODL. Mas isso não quer dizer que Bitcoin Lightning não é Bitcoin. Os BTC em Lightning são sim BTC de verdade, porque você pode sacar para a camada 1 via loopout ou fechando canais se você tiver canais abertos. O dinheiro que você recebe em um canal está sob o seu controle total instantaneamente no momento que você recebe. Você pode gastar ou transferir de volta para a blockchain quando você bem entender. Esse papo de Lightning não é Bitcoin geralmente vem de big blockers, pessoas de outros protocolos que acham que resolveram o trilema das blockchains, quando na verdade reduziram segurança e descentralização para ter mais escala. Para competir com Bitcoin, eles precisam gerar FUD e mentiras descaradas sobre a rede Lightning que meia hora de pesquisa resolveria. Bom, exchanges, bancos e Wall Street iam vir de qualquer forma para o Bitcoin e trazer com eles as mesmas ferramentas conhecidas do sistema fiat que acabam distorcendo e muito o mercado. O que a gente pode fazer para diminuir o impacto desses players é recuperar a nossa autonomia e responsabilidade sobre o próprio dinheiro, assumindo a custódia dos próprios Bitcoin. Do Bitcoin Starter eu te ensino do básico ao avançado sobre o Bitcoin, como comprar e também como guardar com segurança sem depender de exchange ou banco nenhum. Clica aqui na descrição e vem para nossa turma de soberanos.
Resumindo, se todo mundo comprar Bitcoin de verdade e fizer a própria custódia, reduz muito o impacto desses players. Quanto menores os saldos mantidos com intermediários, menos Bitcoins falsos eles conseguem criar. Então, pela primeira vez na história, a gente tem a possibilidade de ter um dinheiro digital sólido. Não faz sentido entregar essa preciosidade na mão de bancos. E mesmo que eles se infiltrem, é necessário garantir que esses intermediários sigam as regras e não deturpem elas. Então, seja o seu próprio banco e opt out.